Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Hoje eu quero tratar com os senhores a respeito de um importantíssimo julgado do STJ sobre legitimidade em ação coletiva. Trata-se dos embargos de declaração no recurso especial de número 1.405.697, Minas Gerais, um julgado da terceira turma que se deu por unanimidade. A questão que gira em torno desse julgado era saber sobre a possibilidade de uma associação assumir uma ação coletiva que havia sido proposta por outra associação, sendo que essa outra associação veio a se dissolver. Dissolução dessa outra associação. E aí um ponto importante, mesmo sem autorização expressa dos membros, dos associados. Então, uma demanda coletiva iniciada por uma associação. No curso dessa demanda coletiva, esta associação demandante vem a ser dissolvida, e aí uma outra associação pretende substituir a primeira, ser incluída no polo ativo para continuar com aquela demanda coletiva. Só que esta associação que pede o ingresso não conta com a autorização expressa de seus associados. Não demonstra isso no curso do processo. Foi esse o objeto desses embargos. E aí é importante compreender o seguinte: os embargos de declaração são ofertados em cima de uma decisão judicial. Então, se nós estamos falando de embargos de declaração no RESP 1.405.697, é porque antes, evidentemente, nós tivemos o julgamento do recurso especial 1.405.697. E é justamente isto. No julgamento do RESP 1.405.697 do STJ, a terceira turma do STJ proferiu esse julgado aqui. Todavia, esta compreensão quanto à possibilidade de assunção do polo ativo por outro legitimado, esta compreensão aqui a que se refere o julgado, esta compreensão é uma passagem que ele falava sobre a instrumentalidade do processo, e ele falava sobre o princípio da primazia
da resolução do mérito, ou seja, verificado um vício processual, deve-se corrigir esse vício para o processo prosseguir. E aí ele dizia, todavia, esta compreensão quanto à possibilidade de assunção do polo ativo por outro legitimado não se aplica, ressalta-se. Então veja, não se aplica, ressalta-se, às associações, porque de todo incompatível. Então o julgamento do RESP anterior, portanto, aos embargos é no sentido de que não se aplica. No específico caso das associações, de suma relevância considerar a novel orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, que por ocasião do julgamento do recurso extraordinário número 573-232 de Santa Catarina, sob o regime do artigo 543B do CPC, esse CPC aqui era ainda o CPC de 73, para a correta reconheceu para a correta delimitação de sua legitimação para promover a ação coletiva a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, não bastando, para tanto, a previsão genérica no respectivo estatuto. Então, por meio desse julgado do STF, seria necessário, para fins de legitimidade da associação, que houvesse expressa autorização dos associados. Foi nesse sentido o julgamento do recurso especial 1.405.697 não autorizou, portanto, essa substituição na demanda de uma associação por outra. Entendeu, portanto, o STJ no RESP por extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da dissolução da associação demandante e a não assunção da titularidade do polo ativo pelo Ministério Público. O Ministério Público chegou a ser cientificado, chegou a ser intimado e optou por não dar prosseguimento àquela demanda coletiva. Então, a justificativa do STJ neste julgado se deu por uma lógica de controle judicial a respeito da representatividade. Representatividade que é um atributo relacionado às associações. Associações que representam os seus associados. Bom, e aí, nesse contexto que nós tivemos a interposição dos competentes embargos de declaração que resultaram no julgamento que nós estamos a analisar. Os embargos de declaração fundados lá no artigo 1022 do CPC. E aí, nesses embargos de declaração, a recorrente apontou, em primeiro lugar, contradição do julgado. Contradição do julgado porque o julgado afirma o princípio da indisponibilidade. Ele afirma o princípio da indisponibilidade, mas ele não aplica. Teria, portanto, segundo a recorrente, violado expressamente o artigo 6º, inciso 6º e 7º do CDC. E a recorrente também alegou omissão do julgado. Omissão do julgado em razão da questão da representação ser diferente da questão de substituição processual. Em uma delas nós temos a noção de defesa de interesse alheio em nome alheio. A representação é a defesa de interesse alheio em nome alheio, como a mãe que representa o filho e vai a juízo para proteger o interesse do filho quando se pede alimentos. Representação. Isso é diferente da substituição processual. Legitimidade extraordinária, quando nós temos a defesa de interesse alheio em nome próprio. Então a associação está autorizada pelo ordenamento jurídico
a pleitear o interesse alheio para os associados em nome próprio dela, a associação, portanto, ela não precisaria de autorização expressa. Então, a omissão, segundo a recorrente, se deu o julgado não analisou a distinção entre representação de um lado e substituição processual. A substituição processual que se liga à ideia de legitimidade extraordinária. E aí, aqui feriria a questão relacionada ao artigo 82, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, também o artigo 5º, inciso 5º da Lei da Ação Civil Pública, que nós mencionaremos adiante. Tá? Então, nesse diploma da demanda coletiva, nas ações coletivas, é sabido que a coisa julgada ela vai ser produzida no que se chama de erga omnes ou ultra partes, que vai depender, portanto, do julgamento, vai depender, portanto, do objeto do julgado, se é interesse difuso ou interesse coletivo que está em jogo. Erga omnes ou ultra partes, mas a depender dos julgamentos. Então, só vai beneficiar os membros do grupo, categoria ou classe, de acordo com o que prevê lá também o artigo 103 e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor. Que se chama de coisa julgada secundum evento litis, de acordo com o resultado da demanda. Coisa julgada, secundum eventum litis. Portanto, não haveria prejuízo aos associados. A decisão só iria lhes alcançar em caso de procedência e não de improcedência. E o mais importante de tudo analisado nesse julgado, foi algo que eu trato muito com os senhores na aula lá de pronunciamentos vinculatórios, processo nos tribunais, que é o distinguishing que foi feito nesse caso. A distinção, nesse caso nós tivemos uma distinção, a aplicação de um distinguishing lá do direito inglês, do common law. E aí se sustentou a inaplicabilidade do recurso extraordinário 573-232 de Santa Catarina, que, como nós vimos, foi o principal argumento invocado no julgamento do recurso especial que estamos analisando. Então, quando se afirma que o caso que está sob julgamento ele é distinto do caso que ensejou o julgamento do recurso extraordinário 573-232 perante o STF, a conclusão deveria ser também diferente. E qual é esta distinção? É porque lá no julgado perante o STF, a ação civil pública, a associação que estava movendo a ação civil pública, era para a defesa de interesses da categoria, da classe. Ao passo que o que estava sendo discutido aqui no STJ era uma ação civil pública para a defesa dos interesses dos consumidores como um todo. E aí identificar os consumidores é uma questão difícil, enquanto que identificar os membros de uma categoria, de uma classe, os servidores, portanto, é fácil de se identificar. Então, no caso, a associação que buscava ingressar, ela era de defesa do consumidor, assim como a associação que deu início à demanda, e ela tinha mais de 1 ano de constituição, como se exige lá o artigo 82, inciso 4º do CDC. Então, os requisitos de legitimidade ativa estavam todos preenchidos. Então,
com base nesse argumento, os embargos de declaração foram acolhidos pela terceira turma do STJ com base no reconhecimento. O STJ reconheceu o reconhecimento de uma falha na premissa. Falha na premissa. Falha na premissa porque realmente seria inaplicável o RE 573232 de Santa Catarina, em razão da distinção entre os casos. Uma é a ACP para a defesa da categoria ou classe, a outra era uma ACP para a defesa do consumidor. Enquanto que uma, os membros são identificáveis, na outra os membros não são identificáveis. E o próprio STF, posteriormente, no momento futuro, o próprio STF afirmou em outros embargos de declaração, um outro julgado, embargos de declaração no recurso extraordinário 612.043, o próprio STF afirmou que o entendimento firmado anteriormente alcança tão somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário, as ações coletivas da categoria ou classe, pois são direitos meramente individuais, no qual o autor se limita a representar os titulares do direito material, atuando na defesa, portanto, de interesses alheio em nome à lei, o que não ocorre nas ações civis públicas, especialmente naquelas relacionadas ao direito do consumidor. E aí, com base em todo esse contexto da distinção e da nova informação, do novo julgado do STF que se deu posteriormente, então, além da distinção, poderia ser invocado também aqui uma questão de superação do entendimento ou atualização do entendimento. O próprio STJ alinhou a sua jurisprudência nesse sentido. Dentre os dispositivos indicados, vejam o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Qual seja a Lei da Ação Civil Pública? A Lei 7347 de 1985, que prevê, tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Inciso 5º, a associação que concomitantemente, constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e que inclua entre as finalidades institucionais a proteção do que ela pretende lá discutir em juízo. O que nos interessa aqui é a proteção do consumidor, que era o que se estava, no nosso caso, discutindo. E o parágrafo 3º desse artigo 5º prevê: em caso de desistência infundada ou abandono da ação por uma associação, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade. Como eu havia indicado, o Ministério Público ele foi intimado e não quis assumir a titularidade. E aí um outro legitimado, uma outra associação, foi a juízo pedindo para assumir a titularidade ativa e dar prosseguimento à demanda. Também o artigo 9º da Lei da Ação Popular. A Lei da Ação Popular é a Lei 4717 de 1965. As ações coletivas não têm um código específico, são diversas leis esparsas que devem ser analisadas. Forma-se, portanto, o que se chama de microsistema das ações coletivas, microsistema coletivo. E aí prevê lá, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2º,
ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Então, se qualquer cidadão pode, não haveria restrição a uma associação. E veja, o cidadão é o legitimado da ação popular. Então, qualquer cidadão. Se na ação civil pública um dos legitimados é a associação, qualquer associação poderia. Isto numa interpretação sistemática. Daí, portanto, que a conclusão do julgado na ementa se deu da seguinte forma: embargos de declaração no recurso especial. Adoção de premissa insubsistente no acórdão embargado. Reconhecimento. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no recurso extraordinário 573232. A hipótese. O recurso extraordinário 573232 era o que afirmava a necessidade de autorização expressa dos associados para que uma associação pudesse substituir outra. Só que no 573232, perante o STF, era uma ação civil pública que discutia interesse da classe, da categoria. Portanto, os membros eram identificáveis. Continuemos. Rejulgamento do recurso, necessidade, ação coletiva, associação. Legitimidade ativa, expressa autorização assemblear, prescindibilidade, então é dispensável, não é imprescindível, não é indispensável. Sucessão processual no polo ativo, admissão, precedentes desta corte, embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar improvido o recurso especial da parte adversa. Então percebam, meus amigos, que é nesse contexto o tópico que eu queria ver com os senhores, a distinção, portanto, das ações coletivas, especialmente ações civis públicas para a defesa da categoria ou classe, e as ações civil pública para a defesa dos interesses do consumidor. Numa, a associação que pretende substituir outra precisa da autorização expressa dos membros, na outra, não se exige a autorização dos associados. E aí, os itens da ementa resumem o que eu já falei. Os interessados podem fazer leitura do item 1 e do item 2 que está na tela, efetuando pause na tela. Vou me furtar de fazer leitura e aqui adiante o item 3 e o item 4 também do julgado. Tá certo? Bom, então vamos ficando por aqui. Era isso que eu queria ver com os senhores sobre os embargos de declaração no recurso especial 1.405.697, julgado à unanimidade pela terceira turma do STJ. Importantíssimo, tá certo? Bom, meus amigos, então é só. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.